tu te viraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã que nos acompanham nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam contigo e com toda a tua família. Nesta segunda-feira, dia 22, celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. Cátedra significa o símbolo da autoridade e do magistério, sinal de quem preside. É daí que se origina a palavra catedral, a igreja-mãe da diocese. Estabeleceu-se então a Cátedra de São Pedro para marcar sua autoridade sobre toda a igreja, inclusive sobre os outros apóstolos, do sucessor do apóstolo Pedro, o Santo Padre. São Pedro foi o escolhido por Jesus Cristo para presidir aos demais, recebendo a incumbência de se tornar a pedra sobre a qual seria edificada a sua igreja. Pedro assumiu seu lugar de líder, atendendo à vontade explícita de Jesus, que lhe assinalou a tarefa de apacentar e guiar o novo povo de Deus, a sua igreja. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles disseram: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes então Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue quem te revelou isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fundamenta-se na Sagrada Escritura a autoridade do Papa. Encontramos isto no Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Essa pergunta que Jesus fez aos apóstolos e continua a fazer a cada um de nós, São Pedro, em nome dos apóstolos, acertadamente afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi o próprio Jesus Cristo quem escolheu São Pedro para ser o primeiro Papa da Igreja e o capacitou pelo Espírito Santo com o carisma da infalibilidade. São Pedro, fiel à ordem recebida do Mestre, trabalhou pela propagação da doutrina do Messias. Depois de ter fundado diversas igrejas na Palestina e na Ásia Menor, dirigiu os passos para Roma, à época capital do Império Romano. São Pedro foi martirizado em Roma, onde hoje se localiza a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Reafirmamos hoje nossa irrestrita adesão ao ministério do sucessor de Pedro, o nosso amado Papa Francisco,
e professamos a nossa comunhão com ele. O Papa Emérito Bento XVI ensinava que a Cátedra de Pedro evoca outra recordação, a conhecida expressão de Santo Inácio de Antioquia, que na sua carta aos Romanos designa a Igreja de Roma como aquela que preside na caridade. O Papa Francisco, como Bispo de Roma, tem demonstrado que a vivência da comunhão passa pelo amor e pela caridade. Nós nos unimos ao Santo Padre, sucessor do apóstolo Pedro. Que o exemplo e a vida do Papa Francisco, bem como de São Pedro, sejam para todos nós um compromisso de testemunhar o Senhor ressuscitado e, como batizados, anunciar a boa notícia da salvação. Quando o assunto é Jesus, não podemos ficar neutros, nos contentar ou nos deixarmos conduzir simplesmente por aquilo que os outros pensam. É necessário definir-se, tomar posição, fazer uma profissão de fé clara e pessoal. Tu és o Cristo. Este é o pescador Simão, que se revela hoje e será colocado à frente da Igreja de Cristo. A pedra, Pedro, será confiada a responsabilidade de confirmar os irmãos na fé, apacentar os cordeiros e ovelhas do redil da Igreja e o cuidado das chaves que fazem a ligação entre o céu e a terra. O verdadeiro primado de Pedro é o serviço. Cremos em Jesus quando acolhemos pessoalmente em nossa vida e nos confiamos a Ele, aderindo a Ele no amor. Nossa oração nesta manhã, elevando a Deus nossos pedidos, nossas necessidades, pedindo sobretudo pelos nossos doentes, pelos nossos trabalhos, pela nossa saúde. Rezemos neste dia de maneira especial pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Jesus, Filho do Deus vivo, confiaste ao apóstolo Pedro a responsabilidade sobre a tua Igreja nascente. Concede, Senhor, ao sucessor dele, o Papa Francisco, a sabedoria necessária para conduzir eficazmente teu rebanho em todo o mundo. Cobre-o de saúde e proteção, a fim de que resista à pressão dos adversários. Amém. Nossa programação paroquial para esta semana. Hoje, segunda-feira, dia 22, às 18 horas, a Santa Missa no Santuário Santo Antônio. Terça-feira, dia 23, às 18 horas, missa no santuário. Quarta-feira, dia 24, às 12 horas e 18 horas, missa no santuário Santo Antônio. Quinta-feira, dia 25, às 18 horas, a Santa Missa no santuário Santo Antônio. Sexta-feira, dia 26, às 12 horas, missa no santuário Santo Antônio, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 15 horas, o terço da Divina Misericórdia com a bênção do Santíssimo. Às 18 horas, a Santa Missa. Sábado, dia 27, 18 horas, missa no Santuário Santo Antônio. Para o domingo, dia 28, as seguintes missas no santuário: 7 da manhã, 8h30, 10 horas e 18 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e de Santo Antônio, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.